Shalom, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Passando aqui para lhe trazer uma palavra de vida, um ensinamento em cima das Escrituras. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito você nesse vídeo. Eu queria convidar você para assistir até o final, amém? Mas antes, queria pedir que o Espírito Santo de Deus abençoasse hoje a sua vida, em nome de Jesus. Aí onde você está, você pode fechar seus olhos e vamos fazer uma oração para que Deus abençoe a sua vida. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir hoje, doce Espírito Santo, que o Senhor venha tocando nessa mente, nesse coração de todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai. Que o Senhor venha alcançar de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. Que essa pessoa que está assistindo esse vídeo hoje, aonde ela esteja, ela receba cura, libertação e transformação. Alcança, meu Deus, os seus familiares, todos aqueles de perto e de longe. E o teu nome seja glorificado para sempre em suas vidas. Amém. E graças a Deus. Amém. Eu quero ler um texto que está aqui no livro de 1 Reis, capítulo 17. Diz o seguinte: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém? Eu acho que você já deve ter ouvido esse texto. Se não ouviu, eu vou explicar um pouquinho para você. Israel estava debaixo de jugo de opressão, né? O território israelense, o território de Israel, eles estavam vivendo debaixo de um reinado de idolatria, de feitiçaria, né? Aqui nesse versículo de 17, 1 Reis 17, a Bíblia diz que quem governava Israel nessa época era um rei chamado Acabe. E esse rei Acabe, ele começou governando bem Israel, mas depois ele começou a se afastar de Deus, devido à influência da sua esposa, Jezabel. Jezabel, ela era filha de um homem, de um outro rei, que esse outro rei, o país desse outro rei era muito idólatra. Eles adoravam imagens, eles acendiam incenso a outros deuses, eles sacrificavam pessoas, crianças, a outros deuses. Eles sacrificavam a um deus chamado Baal. E quando Acabe se casou com Jezabel, a filha desse rei, Jezabel passou a morar em Israel e ela começou a influenciar esse rei também nessa idolatria. E aí todo Israel se corrompeu, né? O povo de Israel, eles começaram a se corromper, eles começaram a adorar outros deuses, eles começaram a fazer as suas próprias vontades, eles se distanciaram da palavra do Senhor, dos mandamentos do Senhor, e aí começou a acontecer muitas coisas, muitas mudanças, né? Deus, ele levantou um profeta, porque para cada vez que Israel se afastava de Deus, Deus levantava alguém para falar com eles, com o povo. E nessa época Deus levantou o profeta Elias. A Bíblia não fala muito sobre Elias, a sua genealogia, só fala que ele era tisbita, era uma região lá de Israel, né, Tisbe. Então ele pertencia a essa região e ele veio diante desse rei, do rei de Israel, diante de Acabe, e ele disse, a primeira palavra que ele falou foi: Assim diz o Senhor, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quer dizer, Elias, ele veio com tanta autoridade que a palavra dele fechou os céus do território de Israel. Quando ele veio com essa palavra, aquela palavra fechou os céus. Ele disse, segundo a minha palavra não vai chover. E o que aconteceu? Qual é a consequência de não chover em um território? Logo é a seca, né? Com a seca vem a fome, começa a vir muitas coisas, não tem mais plantações, as pessoas não conseguem mais produzir. Naquela época, a maioria 100%, né, da produção era agricultura, era pasto, né? E eles não conseguiam mais produzir. Isso trouxe fome, trouxe miséria, trouxe pobreza para o povo
de Israel, para o território, para a nação inteira. Mas muitos não imaginavam que esse era uma das primeiras coisas que Deus ia fazer para trazer uma real mudança para o território de Israel, para o povo de Israel, né? A fome atingiu Israel nos dias de Elias pela palavra desse profeta. Deus atingiu o povo de Israel com a fome, porque Deus queria trazer uma mudança para eles. Deus queria atingir Israel com um propósito. Deus queria que eles passassem por tudo aquilo com um objetivo, né? Então, o primeiro sinal de uma mudança de estação, de uma mudança de clima, talvez pode ser uma catástrofe, talvez pode ser uma pandemia, talvez pode ser uma enfermidade, né? Pela permissão de Deus, ele pode usar muitas coisas, mas essas coisas são sinais de uma grande mudança que vai acontecer. Talvez você está passando por uma grande transformação, seja boa ou seja ruim. Talvez algo muito grande aconteceu na sua vida, seja bom, seja ruim, e você não está entendendo nada. Mas tudo isso Deus utiliza para trazer uma mudança de estação. Quando essa mudança de estação acontece, coisas grandes se movem. Deus ele começa a mover coisas grandes, né? Não foi a primeira vez que a fome atingiu o território de Israel, o povo de Israel. Várias vezes a fome atingiu Israel quando eles se afastaram de Deus. E todas as vezes que a fome atingiu Israel, que a catástrofe, que a pobreza, que a ruína, que a miséria atingiu o povo de Israel, foi para que houvesse uma grande transformação. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje, que está assistindo esse vídeo, que não importa o que tenha acontecido, Deus está usando isso para mudar a estação na sua vida, na sua casa, na sua família. Você tem que estar muito atento quando o Espírito de Deus ele for mudar a sua estação. Muitas mudanças vão acontecer que você não vai entender, que você não está acostumado, né? Muitas coisas acontecem das quais você não está acostumado. Essas mudanças são necessárias para que Deus traga uma nova estação. E junto com essa nova estação, vem uma unção nova sobre você, vem uma unção nova sobre a sua vida. Depois que Elias entrou com essa palavra, muitas coisas aconteceram dentro do território de Israel, mas o final delas foi tremendo. A palavra do Senhor diz que houve um grande avivamento. Um grande avivamento começou em cima de um monte, né, que foi o monte onde Elias desafiou os 900 profetas de Baal. E ali começou uma grande estação de avivamento para todo o povo de Israel. E depois que eles tiveram essa experiência com Deus, aonde Deus derramou fogo dos céus e acendeu uma oferta que o profeta tinha levantado em cima de um altar, depois que aconteceu aquilo, eles tiveram uma grande experiência com Deus. Toda estação, toda mudança de estação te leva a uma grande experiência com o Senhor. Toda mudança de estação traz até você uma grande experiência com Deus. O que você precisa hoje, talvez é uma grande experiência com Deus. Você precisa ter essa grande experiência com Deus. Deus, ele não tem algo do coração de Deus que ele queira mais te dar do que uma experiência com ele. Se tem uma coisa que Deus quer te entregar hoje, é uma experiência com ele. E se você buscar, se você pedir, ele vai lhe entregar. O desejo de Deus é coisas boas para os seus filhos. Ele diz na sua palavra, pensamentos de paz e não de mal eu tenho para os meus. Amém? Deus nunca desejou mal para o povo de Israel, mas ele permitiu, né? E levantou o profeta Elias para trazer essa palavra, para fechar os céus, para que uma nova estação surgisse, em nome de Jesus, né? Nos dias de Davi, a fome também atingiu Israel, né? Por causa do que Saul tinha cometido, né? Saul foi um dos primeiros reis de Israel, e ele começou a governar bem também como Acabe, mas depois ele se afastou do Senhor. E a Bíblia fala que ele pegou e sacrificou muitos sacerdotes, muitos homens de Deus, né? Homens inocentes. E aquilo, depois de muitos anos, né, a ira de Deus se acendeu por causa das atitudes que Saul havia feito. Nessa época, Saul não governava mais, quem governava era Davi. E o que aconteceu?
veio fome sobre Israel. Veio fome, aquela pobreza, aquele espírito de escassez que veio sobre o território. Ele só foi cessado quando Davi se levantou com uma oferta ao Senhor. E aquela oferta, ela aplacou a ira de Deus. Amém? Então, que Deus venha te abençoar, que Deus venha te prosperar nessa nova estação que está surgindo. Talvez você está se perguntando, meu Deus, tudo isso acontecendo, é desemprego, é pandemia, pessoas doentes, meu Deus, é governo, muitas coisas estáveis, a gasolina aumentando. Creia que para você Deus tem uma estação nova. Se essas coisas estão acontecendo, é porque Deus tem algo novo para derramar sobre nossas vidas, sobre nossas casas. Diga glória a Deus, amém? Aonde você está, receba essa palavra e diga um glória a Deus, um aleluia, e diga eu recebo também, né, em nome de Jesus. Gente, quando a fome atingiu Canaã, nos dias de Abraão, foi para trazer uma grande mudança para Abraão. A Bíblia diz que Abraão morava, né, em tendas em Canaã. Ele começou a andar pelas terras e aí veio uma grande fome, Quando veio essa grande fome em Canaã, Deus deu uma ordem para Abraão ir para o Egito. E quando ele entrou no Egito, pela obediência de Deus, ele foi muito, muito abençoado. Para você ter uma ideia, quando ele saiu do Egito, Abraão estava rico. Ele foi para o Egito com um nível de prosperidade. E quando ele retornou do Egito, ele veio riquíssimo, ele veio rico. A Bíblia diz que ele veio rico em gado, rico em servos, rico em servas, rico em ovelhas. Ele adquiriu muitas posses, né? Muito ouro e muita prata. Então, Deus ele trouxe aquela fome naquele território onde estava Abraão, para trazer uma mudança de estação na vida, na vida de Abraão, na vida financeira dele, na vida, em todos os aspectos da sua vida. Deus trouxe mudança no seu território, nas suas finanças. Deus trouxe mudança de estação. Amém? A fome atingiu Jacó nos seus dias finais para trazer mudança de estação. O que Deus havia revelado, porque Deus havia revelado, né, 7 anos de fome para José. Você lembra na história de José, né, quando José revelou o sonho de Faraó, que haveria 7 anos de fome, e aquela fome ela se prolongaria por todo esse tempo, e era necessário agir rápido. E o que aconteceu? Essa mesma fome atingiu a Jacó, onde ele estava em Canaã, né? E lá onde ele estava, essa fome atingiu também Jacó. O que aconteceu? Jacó, que não via o filho dele há quase 17 anos, né? Através daquela situação de fome, ele teve a notícia de que seu filho estava vivo e era governador do Egito. Olha que tremendo, como Deus usa essas coisas para trazer uma mudança de estação na sua vida, para trazer uma unção nova de riqueza, de prosperidade, de abundância, de fartura. Quando eles entraram no Egito, a palavra de Deus fala que Jacó entrou com 72 pessoas, e ele foi recepcionado pelo seu filho José, que era governador. Eles receberam um território chamado Gósen, e naquele território a Bíblia diz que eles cresceram, prosperaram, multiplicaram naqueles 7 anos de fome. E depois que passou os 7 anos de fome, eles cresceram mais, que se tornaram milhares de milhares, se tornaram um povo. Já não era uma família, né? Se tornaram um povo. Gente, que tremendo! Como Deus é poderoso em trazer, né, transformar maldição em bênção, né? Toda maldição que você acha que está na sua vida, que você talvez identifica na sua vida, eu quero profetizar que Deus está transformando todas essas maldições em bênção. Assim como foi na vida de Abraão, assim como foi na vida de Israel nos tempos de Elias, assim como foi na vida de Jacó, assim como foi na vida de Isaac também, que prosperou no meio de uma fome, de uma seca, né? Deus trouxe mudança de estação, né? Quando Elias disse, cuja presença eu estou, aqui onde a gente leu em 1 Reis, né?
em Reis, quando a gente leu em 1 Reis 17, versículo 1, cuja presença eu estou, significa que naquele momento ele era o representante de Deus na terra, ele era o ministro de Deus. Ele representava o próprio Deus, ele estava falando como ministro de Deus, ele disse, cuja presença eu represento o próprio Deus, e eu estou dizendo que não vai chover durante 7 anos, não vai cair um orvalho do céu durante esse período. O que eles não entenderam era que Deus estava apertando o povo dele para que uma nova estação viesse. Sabe por que essas coisas estão apertando na sua vida? Porque Deus quer mudança no seu coração, Deus quer mudança nas suas atitudes, Deus quer mudança na sua alma, e essas mudanças precisam acontecer, e Deus permite que essas catástrofes, que essas situações aconteçam, para que a mudança no seu coração se inicie, e você experimente dessa nova estação que Deus tem para a sua vida. Diga amém aonde você está. As únicas pessoas que perduram, levantadas por Deus, são aquelas que continuam representando a Deus em suas vidas. Sabe quem prevalece durante uma catástrofe, durante uma fome, durante uma peste, durante uma pandemia, durante muitas coisas que acontecem? Aquelas pessoas que continuam representando a Deus, continuam sendo ministras de Deus, continuam glorificando a Deus na sua essência. Não importa o que aconteça, levante a bandeira da fé, represente Deus na sua vida, creia que Ele pode fazer coisas novas, que Ele está fazendo coisas tremendas no seu coração. Amém? Sempre há um desejo divino para os nossos caminhos. A maioria de nós quer entender o que está acontecendo conosco, e muitas das vezes isso é uma temporada divina, uma começando e outras terminando. Talvez você está tentando entender, meu Deus, por que tanta coisa? Depressão, angústia, problema. Calma, tem uma temporada nova começando. Essa temporada já está terminando e vai começar uma temporada nova, uma temporada divina, uma temporada de bênção, de paz, de prosperidade na sua vida, no seu coração, na sua alma, na sua família, em nome de Jesus. E nesse vídeo aqui eu quero abençoar você, que Deus lhe abençoe, que essa temporada lhe alcance. Estamos aí vivendo desafios diários todos os dias, mas não deixe o Senhor. Tenha o seu momento de comunhão diário com Ele. Receba dele a porção, o maná diário que Ele tem para a sua vida. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, muito abençoada. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar hoje essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu quero profetizar, meu Deus, uma nova estação começando nas suas vidas. Aonde você estiver agora ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem, eu quero chamar a existência de uma nova estação. Eu quero agora, em nome do Senhor Jesus, declarar que essa estação aí, que essa nuvem que se estacionou sobre a sua cabeça, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre a sua casa, está batendo em retirada. E uma estação nova está vindo sobre você. Continue firme, continue fiel, continue entregando seus caminhos ao Senhor diariamente. E eu profetizo hoje uma estação nova, caminhos novos sobre a sua vida, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus lhe abençoe. Shalom, shalom, graça e paz. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.